Espera aí, Horus, espera aí. Espera aí, Horus, espera aí. Bom dia. Vamos lá. Começar a fazer uma live para vocês que vocês entendam aí um pouco sobre emagrecimento, sobre nutrição, sobre como ganhar massa muscular, como você ir para a academia para ter resultados, como você conseguir um corpo mais bonito e mais saudável. Já vai ajudando aí e passando aí para quem você acha que precisa de ganhar aí, né, massa muscular, ter um corpo mais bonito e mais saudável. Quem você acha que tem essa necessidade, já vai mandando aí essa informação. Nós vamos fazer aqui, ó, tem algumas anotações aqui, onde eu vou trazer para vocês, né, um aspecto, por exemplo, como o que é calorias, né, quantidade de calorias que você consome, a nutrição dessas calorias, que é muito importante, né, e a quantidade versus calorias. Isso é muito importante para a gente poder entender como que o nosso corpo funciona para ganhar tônus muscular, massa muscular e também emagrecer, perder volume de gordura, aquele volume que fica, né, na região da barriga, que fica na região atrás do braço, que fica na região atrás da perna ou entre as pernas, né, que são regiões onde se acumula mais gordura. E é isso que nós vamos falar. Bom dia aí vocês que já estão aqui comigo, né? A Lili Gonçalves, né? A Ana Carolina, bom dia para vocês. Vocês que estão aqui, manda para alguém que você acha que também precisa ouvir e saber sobre nutrição, sobre treino, que a gente vai começar essa live agora. Pessoal, olha só, presta bastante atenção. Muitas pessoas confundem, né, nutrição com alimentação, achando, por exemplo, que vai comer amendoim, né, e que amendoim é uma caloria boa, né? Se a gente for parar para analisar, o amendoim é uma caloria boa. Por quê? Porque ele é uma caloria, é um alimento que ajuda no ganho da massa muscular e preserva essa massa muscular, né? Porém, a gente se a gente for destrinchar essa caloria, ela é altíssima. Então, tipo assim, se você pegar 100 gramas de caloria de amendoim, vai dar aí 500 calorias. E se você parar para analisar, é uma porção muito pequena, né? Uma porção, vamos fazer aqui, ó. Aqui tem uns quadradinhos, tá vendo? Aqui tem uns quadradinhos. Então, vamos analisar através desses quadradinhos aqui o que realmente é a proporção. Vamos dizer que cada quadradinho desse daqui, tá, são 100 gramas de calorias. Então, por exemplo, o amendoim, ele é um produto que vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 500 calorias. Então, 100 gramas. 100 gramas de amendoim, que é um quadradinho desse daqui, é 500 calorias. Tá? 500 calorias, gente, para você ter uma ideia, né, a gente se baseia numa dieta diária de 200 mil calorias. Né? Se você comer 500 gramas de amendoim, você já bateu aí quase que 25%. Quase que 25% das suas calorias diárias. Então, por exemplo, se você comer 100 gramas de amendoim, você já bateu 25%, né, das suas calorias. E como a gente tem que dividir as nossas calorias, no geral, a gente precisa de calorias como gordura
que seria aqui o amendoim. Então você já bateu. Se você daí para lá, você não pode mais bater. Você não pode mais comer gordura. Você teria que comer carboidratos e proteína. Então você faria aqui um mix de, por exemplo, vamos botar 25% de gordura. Vamos colocar aqui 40 a 35% de carboidrato e o restante, né, mais 45% de proteína, ou 50%. Então, a gente tem que saber dividir isso aqui para que a gente possa nutrir o nosso corpo adequadamente com as quantidades corretas, né, de alimentos, de calorias, de proteína, para a gente poder formar a musculatura correta, para a gente poder formar a nutrição correta, para a gente poder ganhar massa muscular e para a gente poder perder gordura. Todos os macronutrientes são importantes, todos eles. Gordura é importante, carboidrato é importante e a proteína é importante. Se todos esses estiverem equilibrados, você vai ter uma saúde e vai conseguir ganhar massa muscular e vai conseguir perder gordura. O grande lance, o grande problema aí da galera que não entende sobre nutrição é que eles acham que se estiver comendo saudável, aspas, ele tá bem, entendeu? Ele acha que ele comendo saudável é o suficiente, só que não é o suficiente, porque você pode comer saudável e estar exagerando nas calorias. É o que eu falo sobre quantidade versus calorias. Vamos ter uma ideia prática aqui do negócio. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ó, se eu pegar aqui um pacote de biscoito recheado, né, e consumir ele, e vamos dizer que esse pacote de biscoito recheado aqui tenha 500 calorias, né? Se eu for pegar aqui 500 calorias e dividir essas 500 calorias em alimentos que realmente necessita para o corpo ganhar massa muscular, perder gordura, a gente consegue uma quantidade de alimentos enorme, né? 500 calorias dá para comer, por exemplo, 7 ovos. 7 ovos. Dá para comer duas fatias de pão. Dá para comer, com 500 calorias, dá para comer um mamão. Dá para comer mais ou menos uns 50, 100 gramas de aveia. Por quê? Por que a gente consegue comer tanto desses alimentos e pouco desse alimento? Porque esse alimento aqui, ele tem um alto índice glicêmico, ele tem um monte de produtos que vai atrapalhar a sua sua digestão. Então, esse biscoito ele não vai ser aproveitado totalmente no seu organismo. E esses aqui, que é produtos naturais, produtos mais com menos calorias, você vai ter uma nutrição, tá? E vai ser absorvido pelo seu organismo com muito mais eficiência. Entende? Então, a quantidade versus calorias é muito importante para ganho de massa muscular e perda de gordura. Quanto mais você come com produtos com menos calorias, melhor o seu corpo fica nutrido. A gente consegue entender muito isso quando a gente vê pessoas que estão, por exemplo, com um shape que é emagrecido, né?
mas na verdade ele não está emagrecido, ele está desnutrido. Aí você vê aquela pessoa que emagreceu, mas ela fica toda mole, né? Ela fica toda flácida. Por que ela fica flácida? Por que ela emagreceu com flacidez? Um dos motivos é você estar desnutrido, o seu músculo está desnutrido. Então, quando você aperta o seu músculo não tem tônus, entendeu? Por quê? Porque você deixou de consumir calorias, você fez um déficit calórico, e esse déficit calórico fez com que o seu corpo ficasse desnutrido. Você consegue entender? E assim, muitas pessoas pensam assim, caramba, mas se eu passar a comer muito, não era que eu não vou engordar? Não, você não vai engordar porque é exatamente pelo que eu estou dizendo. Você só vai engordar se você estiver ultrapassando as calorias, né? Ativando, né, a glicose, tá? Sempre. E não tendo uma absorção boa no organismo. Uma absorção do nutriente que faça com que o seu corpo segure esse alimento, né, e distribua para o seu corpo. Porque tem muitos alimentos que a gente consome que vai passar pelo seu estômago, vai para o seu intestino, e do seu intestino ele vai ser direcionado para as suas células. E aí que está o problema, né? Por quê? Você come um biscoito recheado, ele tem muito açúcar, né? Então, esse muito açúcar vai chegar no seu estômago, vai chegar no seu intestino, vai liberar aquilo que é mais rápido, que é a glicose. Então, ele vai te dar energia, um pico de energia muito alto, mas ele não vai ter o suficiente para nutrir o seu corpo. Ele vai ter um pico de glicose no seu sangue, o seu sangue, né, em circulação vai te dar uma energia rápida, né, uma energia muito veloz, né, você vai ficar com energia, mas vai ficar desnutrido. E com isso, você vai perdendo massa muscular. Por que você vai perder massa muscular, Léo? Porque você não tem nutrição. Quando esse pico de glicose acabar, você não tem uma reserva de gordura ou uma reserva de glicose que vai manter o seu dia a dia sem perda de massa muscular. Da onde o corpo tira energia quando ele não tem uma glicose circulante? Ele tira do músculo. E é por isso que você fica desnutrido. É por isso que você fica flácido. É por isso que você não perde gordura. Porque por exemplo, se você comesse, né, diferente de que se você comesse granola, por exemplo, ou aveia. Quando você come aveia, né, a aveia faz o seguinte: a aveia ele é um carboidrato. O carboidrato, como a aveia, ele é um alimento que ele vai ser digerido devagar, né, e ele vai chegar no seu intestino com um bolo, né, muito mais difícil de digerir. Se ele é mais difícil de digerir, o que ele vai fazer? Ele vai liberar aquela glicose, aquela energia que ele tem, mais lentamente. E se ele consegue liberar mais lentamente essa glicose, o seu corpo fica com energia, né, por mais tempo. Diferente do pico de glicose. Um pico de glicose muito alto, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai subir rápido, te dá bastante energia, só que ele vai cair muito rápido também. E aí nesse momento que você vai ter fome novamente, né? Além disso, você vicia, né? Você vicia em açúcar. Já a nutrição ela é diferente. Alimentos que são nutritivos, eles vão fazer com que você tenha
simplesmente não tenha picos de glicose, mas ele vai liberando devagarinho, ele vai fazendo uma curva muito suave, ele vai liberando, vai liberando, vai liberando, vai liberando energia, e aí passa 1, passa 2, passa 3 horas, você ainda está com energia suficiente, o seu corpo não queima músculo, né? E você consegue ter aí tempo suficiente para fazer uma nova refeição. E aí você sempre fazendo essa jogada, né? Se alimentando de forma correta. Essa alimentação de forma correta faz com que você não perca massa muscular. E esse aí que está o segredo, galera. Esse aí que está o segredo. Por que está o segredo? Porque quando você se nutre de verdade, né? Quando você se alimenta, por exemplo, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, você consegue fazer várias refeições durante o dia, entendeu? E essas várias refeições durante o dia vão se acumulando no seu músculo, vão criando a sua massa muscular. Quando você vai para a academia, treina, você gasta um pouco de energia, mas não gasta toda a sua energia a ponto de o seu corpo precisar tirar da sua massa muscular para gerar energia, entende? Então isso aqui é muito importante. Calorias não quer dizer que você está nutrido. Quantidade de comida não quer dizer que você está nutrido. Você pode comer um prato enorme de comida, que seja só porcaria. Esse prato enorme de comida de porcaria vai fazer com que você não absorva o que você realmente precisa, o alimento que você realmente precisa. Ele vai te dar uma saciação no seu estômago, mas vai fazer com que você elimine tudo nas fezes. Já viu que quando você come muito, você também defeca muito, né? E essa defecação, ela é por causa da má qualidade do produto consumido. E a má qualidade do produto consumido faz você defecar demais. E não fazer com que você absorva esse alimento. Quando você come alimentos nutritivos, quando você come alimentos com quantidade ideal e com macronutrientes corretos, você absorve bem, seu organismo utiliza ao seu favor e você defeca pouco. Por isso, toda a alimentação tem que haver os seus macronutrientes. Você tem que ter gordura boa, de excelente qualidade. Você tem que ter carboidratos de excelente qualidade. Você tem que ter proteína de excelente qualidade. Vamos dar aqui exemplos de gordura boa versus gordura ruim. Uma gordura boa é, por exemplo, um abacate, que é uma gordura excelente. Amendoim sem casca é uma gordura excelente, porém o amendoim é muito calórico. Então você tem que ter cuidado com esse amendoim, porque amendoim é ótimo, pasta de amendoim é ótimo, uma gordura boa. Mas é muito calórico. Se exagerar, ultrapassa as calorias diárias, né? Vamos falar de carboidrato. Um carboidrato bom, né, é a aveia. A aveia é um carboidrato excelente, né? O milho é um carboidrato amido. Nossa, é um carboidrato excelente, mas é um carboidrato que também tem muitas calorias.
E um carboidrato que tem muitas calorias também tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Então, esses são alguns exemplos que você tem que começar a aprender. Para quê? Para que você tenha cuidado na hora de escolher os alimentos. Vamos falar de proteína. Proteína. Se você for comer, por exemplo, claras de ovo, é uma excelente proteína, né? Cada ovo tem, em média, 7 gramas de proteína, tá? Vamos falar do frango, do peito de frango. O peito de frango, a cada 100 gramas de frango, você vai ter ali entre 26 até 31 gramas de proteína, né? Dependendo da qualidade do frango. Então, isso é proteína de verdade, né? Vamos falar de proteína ruim? Vamos falar de proteína ruim. Você pega a mortadela, por exemplo, né? A mortadela, salsicha, por exemplo, são proteínas também. Só que são proteínas de muito baixa qualidade, né? Além de ser uma proteína de muito baixa qualidade, a salsicha, né? A mortadela, o presunto, são altamente, né, de sódio. Tem uma quantidade altamente de sódio. Faz com que você perca, né, esses alimentos rápido. Se a proteína não é boa, ela não absorve. O seu organismo não absorve. Pelo contrário, ela abandona. Ela vai embora nas fezes. Entende? Então, gente, isso é muito importante. Porque se, quando você aprender, quando você tiver consciência da nutrição, você começa a ter um corpo mais bonito, mais saudável. Então, para você que quer um corpo mais saudável, você precisa começar a aprender sobre nutrição. Se você não sabe sobre nutrição, você precisa pelo menos procurar alguém que saiba sobre nutrição para te ajudar. Mas não adianta você ter alguém, você ter tudo na mão, se você não consegue fazer, né? Vocês mulheradas, você que hoje, né, faz sexo com luz apagada, é porque você precisa melhorar o seu corpo. E se você quiser ter, né, uma relação melhor com você mesmo, com o seu corpo e com o seu parceiro, isso vai melhorar a sua vida. O seu corpo é um convite, né, para a autoestima. Porque quando você está com um corpo que você não se olha no espelho e não gosta, você realmente não fica feliz. O seu corpo, repetindo aqui para vocês, o seu corpo é um convite para a autoestima. Quem está transando com luz apagada precisa urgentemente mudar o seu corpo, porque não é normal. Então, pessoal, o ensinamento de hoje foi esse: nutrição versus quantidade. Se você quer ajuda, você pode contar comigo. Eu sou Leonardo Ferreira, eu sou personal trainer, eu sou nutricionista e eu vou falar com você sobre isso sempre aqui no meu canal Instagram, no meu canal do YouTube. Beleza? Conto com vocês. Vamos junto nessa jornada que se você precisa de ajuda para nutrição, você precisa de ajuda para treino, assessoria, consultoria online, eu estou disponível. É só mandar mensagem que a gente vai conseguir mudar o seu corpo, mudar a sua mente e fazer de você uma pessoa de autoestima, confiante, né? Que você possa colocar aquela roupa, você possa se sentir bem, que você possa sair na rua, você ser admirada
por todos aqueles que estão ao seu redor. E vai poder fazer sexo com a luz acesa. Valeu, galera. Ótimo dia.